Fala galera, você está em Dioramas Reviews, aqui quem fala é Renan Ferreira e bem-vindo a mais um vídeo. Bom, vamos para as notícias de hoje. E galera, Shun de Andrômeda é o próximo cavaleiro com a armadura V4 na linha EX Metal que a Bandai vai lançar. E o item está maravilhoso, mas vamos falar aqui em detalhes tudo que a Bandai nos apresentou. Vamos falar aqui de preço, vamos falar como está a figure. E vamos lá, vamos dissertar sobre esse item aqui hoje. Primeiramente, falando do item em si, esse é o segundo item do Skamui, na versão EX. O primeiro item foi o Seiya, que acabou de lançar, né? Lançou mês passado, já tá chegando aqui para mim, já tá no Rio de Janeiro o item, então eu já vou fazer o review para vocês. Vai ter comparativo com o Seiya V4 da GT, né, tudo direitinho, review completo. E agora, Shun de Andrômeda é o próximo lançamento. Primeiramente, a armadura tá incrível, né, numa coloração muito bonita, porém, a gente sabe que essa coloração não é a coloração real que vem para o produto final. Essa cor que vocês estão vendo aí, além de ser photoshopada, é o protótipo que é todo em plástico. Você pode ver que a parte ali da asa e da armadura não tem uma coloração diferente. Tá tudo uma coloração só porque tá tudo de plástico. O produto real não vai ser dessa cor, então provavelmente ele não saia tão bonito quanto, né? E vamos ter aí a versão da corrente modo de ataque. Olha que show! E temos aqui o Object, que caramba, olha essa corrente aí que vai vir toda inteiriça dela fazendo esses contornos ali. Cara, isso tanto no Cloth quanto no Object vai ficar fenomenal. Eu vou tentar fazer essa pose aí, essas correntes dando volta nele, no próprio Cloth. Vamos ver se é possível fazer. Cara, que espetacular esse Object, cara. Tu é doido. E aí, galera, vamos falar da Red Sculpt agora. Galera, a gente tem visto um movimento da Bandai que não existia antes, que é a Bandai fazer a mesma Red Sculpt já para a terceira figure, tá? Essa aqui é a mesma Red Sculpt, não muda nada do Shun V3, tá? Essa Red Sculpt aqui, ela já usou no Shun de Virgem. Só que a única diferença é que a coloração mudou um pouquinho, tá? Essa coloração é a mesma do Shun de Virgem, porém o Shun de Virgem ele tem o cabelo, o molde do cabelo é um pouquinho mais levantado por conta da ombreira de Virgem. Esse cabelo aí é o mesmo molde do V3, tá? Que não tem esse levantamento aí dessas mechas aí. Mas a coloração é a mesma coloração do Shun de Virgem. Mas as faces em si não mudou nada. Porém, essas aí são as faces do Shun de Virgem, porque vem com aquelas faces com um sorriso diferente, tá? Mas é o mesmo molde desde o Shun V3. A Bandai tem... parece que chegou ali nos Bronze Boys, parece que chegou no ápice de Red Sculpt, né? Até porque, galera, é a mesma saga, então não tem o porquê mudar. Então essas faces aí é a mesma face do Shun V3, do Shun de Virgem, né? Dando destaque que esse sorriso aí não tem no Shun V3, né? Era exclusivo do Shun de Virgem, agora passou aí, migrou para o Shun V4. Tá? Então a gente já conhece essa face, não tem nada a acrescentar aqui, a gente sabe que é linda, beleza? Falando da armadura aqui, ela tá muito bonita, tá bem linear ali a parte do peitoral com o abdômen, até a Bandai já começou a fazer isso, ignorando um pouco das articulações, pensando primeiramente na estética do item. Essa armadura aqui, ela tá lembrando bastante o da MST, tá? Na verdade é assustadoramente igual. A diferença é que a da MST é espelhada e a MST, galera, ela fez um erro que é gravíssimo, que a armadura tá muito bonita, eu elogiei no review, só que o erro que ela teve, que ela cometeu, é produzir a armadura num corpo maior, que é um corpo de cavalo de ouro, por exemplo. Então a armadura ficou grande e aí a Red Sculpt aqui também é do Shun V3, na versão da MST. Mas por que não casou? Porque o corpo é grande. E aí ficou aquela coisa estranha que a gente viu, né? Porém, a armadura estava muito bonita. Aqui na versão da Bandai, eles fez o negócio certo, que é fazer a armadura no corpo menor, né?
fazer o design da armadura num corpo para vestir um corpo menor. Então ficou perfeito, a Red Sculpt perfeita, enfim, não tem comparação. E se for comparar com o da GT, então, que eu não gostei, né, aí que se sobressai mais ainda, certo? Mas a armadura, o design da armadura está bem parecido com o da MST, né? A única diferença é que está um pouquinho menor, o que está totalmente certo. Então esse Shun aqui, com certeza, é o melhor Shun de V4 já lançado do planeta. Não tem como, tá lindo demais. Agora existe um porém, galera. Existe um porém que é assustador. É um porém assustador que tá me deixando com medo da linha. Esse item aqui, ele é um item regular. Vai ser lançado em dezembro, agora, de 2025. A pré-venda começa em julho, dia 1º de julho. Então, dia 1º de julho você já pode começar suas pré-vendas. É um item regular, só que, galera, tá vindo a 29.700, já com os impostos japoneses. 29 mil ienes. Praticamente 30 mil ienes. 29.700 ienes é 30 mil ienes. Galera, 29.700 ienes torna esse lançamento o item regular mais caro da história da linha Clothmith X. Isso mesmo, é o item mais caro já lançado para a linha Clothmith X, né? Item regular. Isso para item único, tá? Porque o pack da Athena é um item regular também, mas para mim não conta porque ele é um pack. Vem 2 itens, vem 2 Athenas. Aí ele é 35 mil ienes. 5.200 ienes a mais para um outro item, sabe? E é uma Athena Kamui, cheio de armadura, sabe? Então não conta porque são 2 itens aqui. Então, como item único regular, ele é o mais caro da história. Teve um outro item também que saiu mais caro que ele, mas não é regular. É Tamashii Web Shopping, que é o Odisseu de Eufilco. Ele foi lançado a 33 mil ienes, porém, ele é um item Tamashii Web Shopping, né? O item limitado, ele costuma ser mais caro mesmo, é normal. E além do mais, é um item, vem com mangá, é um item cheio de armadura, o object é enorme, então, mas é um item Tamashii Web Shopping. Então, resumindo, galera, item regular, esse é o item mais caro da história, disparado. A gente já tinha reclamado do Seiya, que veio, né, carérrimo, a 27.500. É o mesmo item, a mesma coleção, né? Eu quero dizer que é a mesma coleção, a mesma quantidade de armadura e tudo mais, e veio a 27.500, que já foi caro, todo mundo já explodiu na internet. Meu Deus, quanto esse item é caro demais. E aí vem um anúncio de um item da mesma coleção, mais caro ainda. Cara, é inacreditável, mano. O Shiryu vai vir então, meu Deus do céu, o Ikki e o Yoga cada vez mais caro. Pelo amor de Deus, como é que faz essa coleção, galera? É deprimente. Pra você ter noção, galera, esse ano ainda lançou o Aiolo de Sagitário, né, a versão restock dele ali. Eu uso ele como exemplo porque é um item com asa, um cavaleiro de ouro, com full plate, sabe? Foi lançado a 16.500. Tudo bem, é um restock, não teve custos a mais de criação de design, porque só colocou esse item no estoque de novo. Mas mesmo assim a diferença está brutal, quase o dobro, galera. 30 mil ienes para 16.500. Então a diferença é muito grande, quase 2 itens. Isso da Bandai, quase 2 itens da Bandai. Enfim, galera, é desesperador, né? Essa é a palavra para quem coleciona a linha e quer fazer a coleção dos V4, né, galera? Não sei para onde isso vai, só sei que está inviável colecionar Clothmith, tá? Os V4 tá inviável, é loucura, é só para quem é rico demais e tem dinheiro sobrando para poder comprar esses itens. Uma pena que nenhum Shun piratinha ficou muito bom ao ponto da gente ficar satisfeito em não comprar o da Bandai. Com o Seiya, a história do Seiya é diferente. O Seiya V4 da GT é lindo. Então, quem não tiver dinheiro para comprar
o Seiya da Bandai, não compra, fica com o da GT. Mas o que a gente vai fazer com o Shun? Pra mim, nenhum ficou bom. Nem o da MST e nem o da GT ficou bom o suficiente. E aí, filho, comprar um negócio desse, que vai chegar no Brasil aqui por mais de R$2.000, R$2.500, fácil, né? R$2.500 aqui no Brasil, galera, fácil. Então, é um bagulho doido, cara, que loucura. 27 mil ienes, deixa eu ver quanto que dá aqui na conversão direta, sem frete, que é lá, esse valor é lá no Japão, né? Aí sem frete, sem a taxa, 29.700. Aí, R$1.133. Aí o frete vai para frete com taxa, passa de 2.500, mas aí os lucros da loja, enfim, mano, R$2.000 esse item. Loucura, galera, loucura. Infelizmente, loucura. Mas, de qualquer forma, vai ter review aqui no canal. Isso vocês podem ficar tranquilo. Beleza? E galera, hoje está sendo lançado, no momento que eu estou gravando esse vídeo, o Serpentário EX da Bandai. Né, o novo Serpentário. E vamos dar uma olhada aqui na caixa, que tá extremamente lindo. Olha que... Nossa, cara, esse aí vai ser o top 1, hein? Vai ser o top 1 da linha. Tu é doido, cara. Aí temos imagem aí do blister, né? Óbvio que eu não vou entrar em tantos detalhes aqui, porque eu vou fazer o review aqui no canal em breve para vocês. Então, os maiores detalhes eu vou tratar quando ele chegar para mim. Mas vemos aí pelo menos a distribuição do blister, tá legal? Os cabelões aí com a capa, um blister só pro cabelo e a capa. Inacreditável que tá esse item aí. Aqui não dá pra ver, mas é a mesma pintura de sempre da Bandai, né? Essa nova aí. Mesma da coleção ali dos Herdeiros de Ouro, tá? Então, dependendo do reflexo ali, do lugar onde tá, vai aparecer aquele esverdeado, beleza? Enfim, quando chegar aqui pra mim, eu vou fazer o review direitinho, entrar em detalhes da figure. E é isso, galera. E saindo de Clothmith, vamos lá para a Storm. A Storm acabou de anunciar os 3 primeiros itens que vão ser lançados para a linha Storm Arena, aquela linha que está fazendo o Street Fighter Alpha, que já lançou o Ken e o Ryu está sendo lançado agora. É escala 1 para 12, então ela vai começar com esse trio aí, que é o Kyo, o Goro e o Benimaru. Uma forma excelente de começar a linha. E eu estou mostrando aqui porque esse aí, com certeza, de tudo que é lançado dessa linha aí, eu vou trazer aqui pro canal, tá? O Ken e o Ryu da Storm eu vou trazer também, né? Que é a Storm Arena. Eu não sei os demais, porque eu já tenho a coleção da Jada Toys. Não vou duplicar tudo. Mas o Ken e o Ryu Alpha eu vou ter. E tudo que for saindo da The King of Fight 98, vou trazer aqui pro canal também, tá? Então, já estou informando vocês aqui, em forma de anúncio, para dizer que vai ter review aqui no canal, beleza? E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever, comentar, deixar o like, dar o hypar aí. Depois de dar o like, você consegue dar o hypar para poder estar ajudando a divulgar esse vídeo aqui. Então é isso. Vejo vocês no próximo vídeo e valeu!